Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou gravando isso à tarde, né? São 4h22 da tarde, uma segunda-feira do dia 15 de abril. Estou gravando para vocês, rapidamente, como conteúdo da semana, nós tratarmos sobre indenização. Eu posso ser indenizado pela Receita Federal por algum erro que ela tenha cometido em meu desfavor? É isso que a gente vai conversar no encontro de hoje. Pessoal, eu me chamo Beatriz Biancato, sou advogada tributarista, professora e proprietária aqui do Tributário Sem Mistério, esse projeto criado para desmistificar e simplificar o direito tributário para você, sem juridiquês, uma linguagem acessível que todo mundo consiga entender, independente da profissão, da atividade, do conhecimento, enfim, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre indenização contra a Receita Federal. Por que isso? Eu havia lido uma notícia, já faz algumas semanas, né, mas só agora eu trouxe conteúdo para vocês. Li uma notícia sobre um contribuinte que conseguiu ser indenizado pela Receita Federal. E toda vez que tem algum tipo de notícia nessa mesma categoria, o que acontece? Ela é compartilhada em quantidade de vezes, assim, enorme. E as pessoas começam a ficar estimuladas, achando que é toda e qualquer situação em que o contribuinte consegue ser indenizado pela Receita Federal. Então, por exemplo, a Receita me notifica, vamos dar um exemplo prático, a Receita me notifica falando que eu devo tal coisa ou que eu não preenchi uma informação de modo correto. Eu vou lá e mostro para ela que, na verdade, eu preenchi de forma correta e que ela está errada. Ok, eu apresentei o documento, esclareci a situação, então eu posso ser indenizado? Essa é a problemática que a gente, às vezes, acaba criando nas redes sociais, exatamente pelo excesso, né, de informação, a velocidade que as coisas chegam de um canto para o outro de forma muito instantânea. Então, o que eu quero aconselhar a vocês é bem simples. A primeira coisa, algo muito importante para a gente considerar é a existência de um dano efetivo. Às vezes você não teve dano nenhum, mas você está falando que ela errou e por isso você precisa ser indenizado. Qualquer tipo de indenização, não estou falando aqui só de indenização envolvendo a Receita Federal, qualquer tipo de indenização que você vá pedir na justiça, vamos dizer assim, né, esse termo que o pessoal adora falar, põe na justiça. Qualquer pedido de indenização que você faça no Poder Judiciário, na Justiça, você precisa demonstrar que houve um dano e que aquele dano só aconteceu por conta da prática daquela pessoa. Aquilo que aquela pessoa, que no caso a gente está falando da Receita Federal, aquela ação da Receita Federal me causou um dano. Se eu consigo comprovar isso, a ação e um resultado danoso para mim, ok, a gente começa a perceber aí a questão de possibilidade jurídica. O que foi que aconteceu com esse contribuinte que saiu aí na mídia? Ele foi se formalizar como MEI e viu que o CPF dele estava com restrição. Quando ele entrou para ver, tinha o nome dele como um sócio numa empresa que ele nunca viu na vida, que ele não conhece, que ele não sabe de onde veio, mas de certa forma o nome dele foi vinculado naquela empresa, certo? Chegou-se à apuração de que realmente a Receita fez um vínculo errado, vinculou o nome desse contribuinte de maneira incorreta naquele cadastro daquela pessoa jurídica e isso impossibilitou dele se formalizar como MEI. Ele ficou 18 meses, né? 18 meses sem poder se formalizar como MEI. Esse foi o dano dele. Por isso, após a apuração em processo que a Receita realmente cometeu um erro, né? Não foi um preenchimento incorreto, não foi nada disso. Foi realmente um erro da Receita. Foi apurado no processo isso. Foi um erro da Receita e esse foi o dano. Ele ficou 18 meses sem conseguir se formalizar como MEI. Então percebam a sutileza aqui? É muito importante. E outra situação, pode ter um contribuinte, alguém, você que está me assistindo aí, numa situação idêntica, mas ainda assim o resultado do processo ser diferente. Isso é o que acontece no nosso Poder Judiciário. Não é porque deu certo com ele que vai dar certo com todo mundo. O que você precisa fazer? Analisar no caso concreto. O primeiro passo é isso. Foi um erro da Receita?
te causou um dano que você consiga comprovar, então a gente começa a ter um ponto aí para refletir e analisar. Parece, né, que tem viabilidade jurídica e, portanto, me parece que a gente pode sim fazer um pedido de indenização, mas tomem muito cuidado com as informações, consultem sempre um profissional da confiança de vocês, porque só o apoio especializado e técnico de um profissional para analisar o que você tem de documentação, o seu caso, analisar a jurisprudência dos tribunais, analisar casos semelhantes, como é que foi julgado, que provas que foram necessárias, em quais situações a chance é maior de êxito, se o seu caso, apesar de ser um caso ok, relevante e tudo mais, mas vários outros casos na justiça deram errado, então se vai ser mais uma aventura jurídica do que um processo seguro, né, de uma tentativa um pouco mais segura. A gente nunca consegue dizer que nenhuma causa é 100% ganha, tá? Isso até é algo nada ético de alguns profissionais do ramo da advocacia de garantir que é 100% causa ganha, porque existem muitas variáveis que podem acontecer dentro de um processo. Mas analisem, e esse vídeo foi para isso, para vocês verificarem se esses elementos estão presentes, se sim, há chance grande sim, de ser indenizado pela Receita, caso contrário, não caiam em fake news, em falsas promessas, né, de mundos e fundos, de que vão ficar milionários com processo de indenização contra a Receita Federal. Não é bem assim que a gente deve tratar as situações. Beleza? Hoje eu tô num canto aqui diferente para vocês, numa outra perspectiva, né? Geralmente eu gravo aqui, ó, nessa cadeira, ou nessa cadeira aqui, virada para a janela, mas estou tentando um ângulo diferente aqui para conversar com vocês hoje. Um abraço, um café, vocês acham que o meu caderno estava aqui? Estava aqui do lado. Um abraço, um café e até o nosso próximo encontro.